Pensa num jogo. Um jogo que, no começo, muita gente torceu o nariz, sabe? E que quietinho na dele se transformou num dos maiores fenômenos para celular do planeta. Essa é uma história que começa meio na sombra de outros gigantes, mas que termina, olha, lá no topo. Essa é a história completa do Free Fire. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Como é que um jogo que era chamado até de forma pejorativa, né, de PUBG de pobre, conseguiu não só competir, mas, cara, dominar o mercado de jogos para celular? A resposta para isso é uma mistura muito poderosa de estratégia, de timing certo e, mais do que tudo, de acessibilidade. Para a gente entender o sucesso do Free Fire, a gente precisa voltar no tempo, lá para 2017. O universo dos games era bem diferente, viu? Totalmente dominado por uns jogos gigantes que exigiam computadores super potentes. Então, em 2017, os reis do pedaço eram jogos como PUBG e Fortnite. Só que eles tinham um problema. Exigiam PCs caríssimos, placa de vídeo de última geração. Isso criava uma barreira, uma parede para milhões de pessoas, principalmente aqui na América Latina e lá no Sudeste Asiático. E foi aí que o Free Fire enxergou a oportunidade. O foco dele não era ser o jogo mais bonito, mais complexo, não. O foco era ser o mais acessível, rodar em qualquer celularzinho básico, com partidas rápidas, perfeitas para quem joga no ônibus, na fila do banco. Mas olha, o pulo do gato do Free Fire não tá só no jogo em si. O verdadeiro segredo tá na empresa por trás dele, um conglomerado de tecnologia gigante com uma estratégia assim, muito, mas muito maior. Vamos conhecer a Sea Limited. Ela foi fundada por um cara chamado Forrest Lee, que teve a ideia de criar esse império depois de ouvir um discurso famoso do Steve Jobs. A Sea não é só um estúdio de games, não. É uma das maiores gigantes de tecnologia da Ásia. E o Free Fire é só uma peça muito importante nesse quebra-cabeça. E aqui está a estrutura que move esse império todo. A CIA tem 3 pilares principais. A Garena, que é a parte de jogos, a C-Money, de finanças digitais, e a Shopee, a gigante das comprinhas online. Pensa bem, o jogo que está no celular de um monte de gente e aquele aplicativo de compras que entrega pacotinho em casa são, no fundo, da mesma família, parte da mesmíssima estratégia para dominar o mundo digital. E aqui vai uma curiosidade que mostra bem como a Garena pensa. A empresa não criou o Free Fire do zero. Na verdade, ela viu o potencial de um jogo que estava sendo feito por um estúdio bem pequeno lá do Vietnã, o 111 Dots Studio, e comprou a ideia. Foi uma jogada de mestre. Em vez de gastar anos desenvolvendo, eles encontraram um diamante bruto, lapidaram e usaram toda a sua máquina de distribuição para levar ele para o mundo inteiro. Beleza, agora vamos focar em como o jogo evoluiu. A gente vai ver como ele saiu de uma ideia simples para se tornar uma experiência super complexa e viciante, com atualizações o tempo todo que faziam os jogadores sempre quererem voltar para mais uma partida. A evolução foi assim, meteórica. Da versão de testes em setembro de 2017 para o lançamento mundial em dezembro, o jogo não parou um segundo. Em 2018 veio a competição de verdade, com o modo ranqueado e os personagens com habilidades que mudaram tudo. Já em 2019, o modo Contra Squad e os pets chegaram para adicionar mais estratégia e personalização. Em só 2 anos, o jogo era outro, completamente reinventado. E a parede de gelo é o exemplo perfeito disso. Lá no comecinho, era um item que, sério, quase não servia para nada. Hoje é talvez a mecânica mais importante do jogo. É o que define o nível de habilidade, o que separa quem está começando de quem é profissional. Uma simples barreira virou uma ferramenta para mostrar o quão bom alguém é. Com um gameplay sólido e que não parava de melhorar, o Free Fire foi muito além da tela do celular. Ele se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, com números que, sendo bem sincero, são até difíceis de acreditar. No auge, o jogo chegou a ter mais de 100 milhões de jogadores ativos por dia. Vamos parar um pouquinho para pensar nisso. Todo santo dia, uma população maior que a da Alemanha, por exemplo, entrava no jogo para pelo menos uma partidinha de Free Fire. É muita gente. E o número de downloads totais é ainda mais absurdo. O jogo passou de 1 bilhão de downloads só na loja do Google, a Play Store. Esse número coloca o Free Fire num clube muito exclusivo, junto com pouquíssimos jogos que definiram uma geração inteira de games para celular. E parte desse sucesso todo veio de parcerias muito inteligentes. O DJ Alok, por exemplo, não foi só uma skin bonitinha. A habilidade dele mudou completamente o jeito de jogar. As parcerias com La Casa de Papel e até com o Cristiano Ronaldo trouxeram o jogo para a conversa do dia a dia, sabe? Atraiu um público que talvez nunca nem tivesse ouvido falar de Battle Royale. E claro, não dá para falar de fenômeno cultural nos games sem falar de eSports. O cenário competitivo explodiu e o Brasil virou protagonista.
A vitória do Corinthians no Mundial de 2019, aqui em casa, no Rio de Janeiro, foi um momento histórico. Transformou jogadores em ídolos e colocou o Brasil no mapa como uma superpotência do Free Fire, abrindo caminho para times como Fluxo e Magic Squad também chegarem ao topo do mundo. Mas essa jornada não foi só um mar de rosas, não. O sucesso gigantesco também trouxe uma série de desafios, de polêmicas, que testaram a força não só do jogo, mas da própria Garena. O jogo teve que lidar com um processo na justiça da criadora do PUBG, foi banido em mercados gigantescos como a Índia e vive uma guerra sem fim contra os hackers. E além de tudo isso, o próprio sucesso criou um dilema: como melhorar os gráficos sem deixar para trás justamente o pessoal com celular mais fraco? A solução que eles acharam foi criar uma versão separada, o Free Fire Max, o que só mostra essa tensão constante entre a ideia de ser acessível e a necessidade de evoluir. E tudo isso nos leva à pergunta final. Depois dessa jornada toda de tantas mudanças, parcerias, de superar tantos obstáculos, o que explica o fato do Free Fire continuar sendo tão gigante depois de tanto tempo? Qual é a chave do negócio? No fim das contas, a resposta é até simples, mas muito poderosa. De um jogo que era visto como uma cópia, ele virou um ícone global. O Free Fire provou que no mundo digital o maior poder de todos é a acessibilidade. Ao focar em incluir todo mundo em vez de excluir, ele construiu um império. E o próximo capítulo dessa história, bom, esse ainda está sendo escrito.